Olá! Eleições 2022. Tem acontecido com muita frequência nessa eleição o caso de candidatos ou candidatas que renunciam ou desistem da candidatura. E nesse caso, como fica a prestação de contas, mesmo sem movimentação ou com contas zeradas? É sobre isso que eu vou falar nesse vídeo. Antes, eu gostaria de pedir para quem estiver assistindo nosso vídeo pelo canal do YouTube, se gostar, deixe seu like, clique no sininho para se inscrever no canal, ou se estiver vendo pelo Face ou pelo Instagram, que possa curtir ou compartilhar. Vamos lá. Há fatores que implicam numa desaprovação de contas ou questionamento pela Justiça Eleitoral sobre as contas de campanha. O primeiro deles é que, independente da ausência de movimentação, se o candidato ou candidata recebeu o CNPJ de campanha, abriu as contas bancárias e se o candidato ou candidata já está registrado, pediu o registro na Justiça Eleitoral, então ele tem a obrigação de prestar contas, ainda que o candidato tenha seu registro indeferido, ou tenha desistido, ou tenha renunciado, ou tenha falecido. Ainda assim, ele tem obrigação de prestar contas. E se abriu contas, tem que prestar contas apresentando os extratos bancários das contas, do período em que concorreu ou fez campanha. No caso do candidato falecido, a obrigação de prestar contas é do seu partido ou do administrador financeiro. Outro caso é a ausência de movimentação. Dessa forma, você deverá sim apresentar uma prestação de contas comprovada pelos extratos bancários. E eu sempre digo que os extratos bancários em uma prestação de contas de campanha, eles são a alma da prestação de contas. E o que tiver nos extratos bancários é o que será apurado pelos analistas no julgamento das contas. A receita e a despesa, se nada entrou e nada saiu, aí sim não há o que julgar e de fato temos uma prestação de contas sem movimentação, se assim estiver nos extratos. Mas é importante destacar que as doações recebidas, que são as chamadas doações estimáveis em dinheiro, elas devem ser lançadas na prestação de contas pelo seu contador, e isso implica em movimentação de despesas. Então, veja que sua prestação de contas pode não ser tão zerada assim. Se você recebeu doações de qualquer tipo, seja de veículo, seja de material gráfico, seja de bens materiais, seja de serviço, tudo isso é chamado de doação estimável em dinheiro e precisa ser lançado na prestação de contas. E mais, nos casos de renúncia, desistência ou falecimento do candidato, nesses casos há a obrigação de prestar contas pelo período que concorreu. O candidato deve apresentar à Justiça Eleitoral as receitas e despesas contraídas no período em que esteve na disputa. Os contratos feitos, o material gráfico que usou, veículos utilizados, o carro do candidato, jingle de campanha, pessoal contratado para panfletagem, são alguns itens que precisam ser lançados na prestação de contas. São exemplos de gastos que são importantes apresentar. E a ausência dessas informações podem resultar numa prestação de contas considerada não prestadas. Não é? Não há um prazo estabelecido pela Justiça Eleitoral, pela lei, para a apresentação de contas no caso de desistência, renúncia ou morte. Então, fica o prazo final de 2 de novembro para o caso do primeiro turno, como sendo o termo aí para entrega desse tipo de prestação de contas. Para finalizar esse vídeo, eu quero chamar a atenção para aos candidatos e candidatas para fazerem uma campanha bem organizada. Faça contrato para todo tipo de prestador de serviço, desde o pessoal de rua de panfletagem até para as gráficas contratadas. Mesmo que você não use desse contrato, porque a Justiça Eleitoral pode pedir outros meios de comprovação de gastos. Então, faça contratos, faça recibos, pois podem também ser pedido a comprovação da entrega do serviço prestado ou do serviço contratado, ou a comprovação da execução do serviço. E, por último, faça um planejamento. Não toque uma campanha sem ter um captador de recursos e um administrador dos recursos captados. Sem recursos, você não faz campanha eleitoral. E sem controle na prestação de contas, você coloca o seu nome em risco, junto à Justiça Eleitoral.
onde você pode perder a quitação eleitoral para a sua vida civil ou até ficar inelegível. Então, faça planejamento. Se gostou desse vídeo, deixe seu like, clique no sininho, compartilhe e curta. Fique atento, um forte abraço a todos.